Capítulo 441. Distrito Central. Vincent, que derrubou completamente toda a delegacia central, quase massacrou todos os nobres que não eram controlados por Jizishu. Esta revolução é quase perfeita. Vincent olhou para os trabalhadores e camponeses que estavam controlados agora. Agora as dicas e tentações para eles acabaram. Agora é a escolha dessas pessoas pobres atacar os nobres e lutar contra este mundo injusto. Depois que muitas pessoas acordam, elas ainda acham que o que estão fazendo é correto e nunca vão parar. A natureza de Aesir realmente mudou, em todos os sentidos, uma nova era chegou. Então Vincent, Moen e o pai e a filha de Jizishu são considerados vencedores. Esta revolução foi planejada há muito tempo. Do culto do Deus Sol entrando na área central, Jizishu leiloou livros para controlar a maioria dos seres sobrenaturais aristocráticos, e então o controle de Moen invadiu a área central para instigar a bruxa da árvore. Tudo foi pavimentado há muito tempo. Terminar. Vincent olhou para a guilhotina da Delegacia Central de Polícia, que antes desconsiderava a vida humana indiscriminadamente. A cabeça do ex-diretor que alegava ser descendente de aristocratas, mas era um homem rico, rolou para baixo como uma bola de futebol, e o sangue jorrou de seu pescoço. Vincent sorriu e foi embora, escondendo suas conquistas e fama. Virou algumas esquinas e entrou na livraria em meio à multidão caótica. Moen estava limpando o copo, a livraria inteira estava quieta e fora de sintonia com o mundo exterior, e um pássaro azul de espécie desconhecida aninhou-se ao lado da janela. Pensando nisso, eu sabia que era Jizishu. Ele nunca veio visitar Morne formalmente, embora tivesse medo de que o Distrito Central descobrisse, e para que a resistência prosseguisse sem problemas, Jizishu ainda estava um pouco apreensivo. Depois de 2 dias, posso relatar tudo ao chefe Lin. Acho que ele deve ficar muito feliz. Moen abaixou o copo limpo e transparente, que refletia as bochechas delicadas e bonitas de Moen como uma boneca, e quando ele mencionou Lin Jie novamente, um leve sorriso apareceu. Ela empurrou o copo cheio de bebidas geladas na frente de Vincent. Vincent abaixou a cabeça com um sorriso no rosto e estava prestes a pegar o copo. Antes que o líquido calmo e transparente fosse tocado, ele ondulou em círculos, como um halo. Vincent abriu os olhos arregalados inconscientemente e olhou para Moen, que também estava surpreso. O que está acontecendo? A voz rouca de Vincent soou suspeita. Depois que Moen pensou por um tempo, ele olhou para o céu que estava gradualmente ficando roxo lá fora. Ela respirou fundo, recuperou a sanidade e disse: "O muro dos sonhos foi derrubado." Vincent sentiu o mesmo. Este também é o plano do chefe Lin. Vincent e o pássaro azul possuído por Jizishu disseram em uníssono. Mas Moen agarrou seu coração, uma sensação estranha veio ao seu coração, ela agarrou o batente da porta com força, inquieta. Vendo a morte de Michael, Joseph cerrou os punhos e, neste momento, contou ao seu antigo colega toda a verdade sobre Valles que ele estava investigando. Claire mostrou uma expressão de descrença. Provavelmente seria difícil convencê-lo de que Valles era um idiota, então ele apenas pediu que ele não se perturbasse. Vendo que Claire ainda queria explicar algo, Joseph o empurrou para longe e entregou todo o resgate de civis a ele. Chefe Lin, por favor, permita-me resgatar Melissa. Joseph correu para Lin Jielong e perguntou em voz alta. Lin Jie olhou para ele e disse: "Baen gosta bastante daquela garota, está tudo bem." Branco, prata. Joseph engoliu em seco involuntariamente, era a bruxa original. Se você quiser ir, vá e ajude Jizishu e os outros. Lin Jie, que havia obtido alguns poderes, sabia o que Jizishu Moen e os outros estavam fazendo naquele momento depois de pensar um pouco. Falando nisso, antes de me fundir com Xiao Wei, o que eles estavam pensando? Lin Jie ficou sem palavras. Só agora ele percebeu que esse grupo de pessoas realizou tantas coisas confiando em seus próprios talentos. Mas sua resistência ao Distrito Central ainda está faltando a última peça do quebra-cabeça.
Claro, a seita do Deus Sol pode manter a revolução simplesmente considerando Lin Jie como o único Deus verdadeiro, mas não é isso que Lin Jie quer. Como se estivesse falando com Ji Zixu e os outros antes, o que Lin Jie quer é ciência e democracia, que é a arma mágica para os seres humanos sobreviverem após a fusão de sonhos e realidade no futuro. Sem mencionar que ele tem que voltar para a Cidade Baixa, de volta ao seu corpo original. A memória de viver na Terra por mais de 20 anos é a coisa mais importante na formação da personalidade de Lin Jie, mas 20 anos é muito pouco. Até mesmo um Deus tão poderoso quanto ele parece ser muito pouco confiável. Lin Jie riu de si mesmo em seu coração. Então Joseph é mais adequado para ser o líder dos seres humanos do que eu. Depois de ordenar e explicar os assuntos de Joseph puxou o Fit e foi para a área central imediatamente, e os humanos no bloco 23 foram evacuados pelos cavaleiros da torre do ritual secreto liderados por Claire. Depois que Lin Jie se acostumou completamente com o corpo do dragão, ele começou a sacudir suas asas e voou para cima. O grande cavaleiro Claire franziu a testa ao ver as mudanças de Lin Jie. Ele não podia parar Joseph e Lin Jie, então ele tinha que fazer o que deveria fazer como um cavaleiro. Lin Jie bateu suas asas para o céu, olhou para Nu Jin e sua livraria ridícula que havia desabado, como se tudo voasse como um sonho e não pudesse ser agarrado como uma nuvem, mas ele estava aliviado. Eu sorri do fundo do meu coração. Ele disse suavemente, Franca, vá para casa mais cedo. Escondida na livraria, segurando a balança com força, Franca, que estava usando um manto vermelho, abriu os olhos. Em apenas alguns minutos, não havia ninguém lá fora, como se o inimigo nunca tivesse aparecido. O chefe Lin também se foi. Joseph também ouviu a mesma voz, parou no meio do caminho, olhou para Lin Jie e de repente sentiu que o chefe Lin estava distante e extremamente pesado por um momento. Humor triste do chefe. Na verdade, há outro sentimento, isto é, talvez neste momento, ele esteja realmente perto do chefe Lin. Chefe Lin, ele gritou silenciosamente, mas Lin Jie já havia voado para longe. Lin Jie voou sobre todo o Nu Jin, e como um otaku em ambas as vidas, foi a primeira vez que viu o Nu Jin completo. Com um pensamento em seu coração, ele imediatamente contatou Moen e disse em um tom extremamente rápido, Moen, tenho algumas coisas para lhe contar. Foi só então que Moen, que estava longe na área central, entendeu o motivo de suas palpitações, e ele voltou completamente ao normal no momento em que ouviu a voz de Lin Jie. Chefe Lin, por favor, me diga. Moen, que estava usando um vestido branco puro, agarrou seu coração, saiu da livraria rapidamente, sorriu com expectativa e olhou para o céu. Na verdade, Moen não gosta muito de branco, porque quando ela era uma humana artificial, o branco estava na frente de seus olhos, instrumentos brancos, equipamento branco, pele branca e salas estéreis. Essas coisas a sufocaram até que Lin Jie vestiu a camisa branca masculina para ela. Ela e Lin Jie tinham muitas outras histórias sobre a branquitude. Ela até o ouviu explicar o hábito de derreter neve e beber chá, então eles alegremente coletaram neve para fazer chá juntos, mas quase vomitaram por causa da neve ultrajante poluída por Nu Jin. A ferida deixada pelo branco por metade de sua vida foi curada por Lin Jie com branco em um instante. Ela ainda tem aquela camisa. Estou indo para o centro da cidade, e a livraria será entregue a você no futuro. Lin Jie disse com um sorriso, de agora em diante, você não é mais um assistente, mas um gerente de loja maduro, e a biblioteca é sua. Aspas. No momento em que Moen ouviu isso, seus olhos perderam a luz e sua expressão congelou. Depois de um longo tempo, ele disse com a voz trêmula a ponto de engasgar. Não, eu não quero. Moen ficou tão nervosa que até levantou a mão e acenou na frente dela com medo. Um líquido transparente começou a escorrer de seus olhos, mas ela permaneceu inconsciente e disse, eu não quero uma livraria, eu não quero uma livraria. Eu ainda não consigo viver sem o chefe Lin. Lin Jie levantou o canto da boca silenciosamente, você cresceu e é um gerente de loja qualificado.
Morne abaixou a cabeça, seu longo cabelo preto caiu sobre o peito, o que contrastava fortemente com o vestido branco. Se você tiver alguma dificuldade, vá para Bain. Lindie continuou, eu estou indo embora. Prata. Moen, que herdou a noite, tem todas as memórias sobre ela. Aquela bruxa era tão familiar com o chefe Lin. Moen abriu a boca, querendo continuar a manter Lindie, mas ele não sabia que tipo de identidade e razão. Era a primeira vez que sua garganta se sentia tão desconfortável, como se uma grande pedra estivesse presa. Algo estava crescendo loucamente em seu coração artificial, brotando silenciosamente. Ela manteve a cabeça baixa e viu manchas pretas de água no chão cinza. Sem compreender, ela subconscientemente levantou a cabeça e olhou para o céu ensolarado e brilhante. O sol iluminou as marcas de água em seu lindo rosto. Ela pareceu ouvir o som do dragão batendo suas asas para perturbar a direção do vento. Seu chefe Lin se foi. Fim do capítulo. Capítulo 442. Na Terra da Escuridão Eterna, existem inúmeros espíritos de insetos venenosos adormecidos. Este é o lugar onde Shang da Feng, a mãe das aranhas, viveu em uma caverna. Como uma densa colmeia em forma de diamante, cada janela densamente compactada está cheia de elfos noturnos. Todos eles têm pele negra e cabelos prateados, e colocam a cabeça para fora quando ouvem passos do lado de fora. Quando Keili pisou na terra do país da noite escura, a sensação um tanto desgastada, mas familiar, surgiu em seu rosto. Os olhos brilhantes de Keili caíram em memórias, e memórias de infância inundaram sua mente. Ela só trouxe sua empregada Bela e uma boa amiga que conheceu na estrada, Charlotte Costa. Keili virou a cabeça, e a magra e elegante garota nobre em um vestido branco a seguia silenciosamente. As pupilas de cobra verde escuras que eram originalmente assustadoras agora se transformaram em olhos azuis claros comuns. Embora eu não saiba como fazer isso, Wild é obviamente o bruxo das trevas mais poderoso do nosso tempo. Pensando nisso, Keili se sentiu um pouco aliviada. No caminho para cá, Keili contou a Wild como ela reconheceu Wild de relance. É a frase do chefe Lin, onde não nos encontramos na vida. Wild ficou atordoado por um raro momento, mas Keili não sabia que Wild havia acreditado firmemente mais uma vez que não havia sido abandonado pelo chefe Lin. Ao escolher entre ele e Joseph, Wild quase pensou que o chefe Lin escolheu Joseph, mas no final ele sobreviveu, e parecia que ele ainda era útil para o chefe Lin. Keili também contou a Wild o motivo de ir para a Terra das Trevas desta vez. Wild desdenha que outras pessoas possam cair na armadilha de ameaçar os mortos. Pequena cabeça fantasma, isto é, pequena cabeça fantasma. Mas este é o teste do chefe Lin para si mesmo, e ele deve dar a ele uma resposta satisfatória. Wild substituiu o pensamento de Charlotte. Agora Wild é quase simbiótico. Sua consciência não se misturou completamente, mas se sobrepôs e seu pensamento está completamente sincronizado. Keili fez uma pausa e finalmente veio aqui. Uma pequena taverna é um entretenimento raro para os elfos noturnos. Ela abriu a cortina da taverna e viu um grupo de rostos desconhecidos e familiares. Eles pareciam ser um grupo de escória elfa que intimidava muito a mãe e a filha de Keili. Dezenas de elfos noturnos estavam de pé ou sentados nesta pequena taverna, cercados por uma linda mulher com cachos prateados e olhos lilás sentada casualmente no meio. Minha pequena Keili, não nos vemos há muito tempo, deixe-me te dar um abraço. Quando Stephanie viu Keili, seus olhos brilharam, como se ela realmente fosse uma anciã que amava sua geração mais jovem. Keili olhou para ela com olhos indiferentes, ignorou-a completamente, apenas sorriu e disse: "Pare de fingir, Stephanie, você não está cansada de atuar neste momento." Outrora confidente da Mãe das Aranhas, Shang da Feng, e conhecida como Filha das Aranhas, Stephanie era sinônimo de terror na memória de infância de Keili. Stephanie não se importou com o tom de Keili, ela levantou seus olhos de borboleta e olhou para trás.
A nobre senhora loira e de olhos azuis sentou-se atrás de Keili cautelosamente, parecendo um tanto envergonhada. Sua amiga? Stephanie lambeu os lábios. O que isso tem a ver com você? Keili ergueu as sobrancelhas e olhou para ela. Vamos parar de falar bobagens, vou levar as cinzas da minha mãe embora agora. Haha, Stephanie não conseguiu evitar rir. Todos os elfos noturnos esperam que um dia possam ser enterrados na Terra da Noite, mas você quer levar sua mãe embora, ela ficará chateada. Ao ouvir isso, os olhos de Keili escureceram completamente, seu tom caiu vários graus e disse indiferentemente: quem você acha que pode representar? Minha mãe não quer ficar em um lugar tão fantasmagórico por um minuto. Oh! Sorriso de Stephanie congelou em seu rosto, sua expressão bonita congelou. Ao mesmo tempo, os elfos ao redor avançaram um após o outro, cercando Keili com expressões hostis. Pequeno bastardo! As pupilas de Stephanie dilataram ligeiramente e ela se levantou da cadeira, sua saia longa estava cravejada de cristais brilhantes. Vou te dar uma chance. Temos uma estrada única que leva à Cidade Baixa. O objetivo é transformar a Dark Knight Land em um novo recurso royal e deixar sua Ash Trimmer Shangilde se tornar nosso peão. Keili ergueu as sobrancelhas e olhou ao redor, sua pele permaneceu inalterada. A habilidade, Spiritual Good Seal, concedida a ela pelo chefe Lin sempre foi sua prioridade, mas apenas ver o rosto de Stephanie faz Keili querer pular e despedaçá-la. De um certo ponto de vista, a morte da mãe é inseparável desta velha morta. A Terra das Trevas nunca foi território de Keili, e o bom selo da alma só pode ser usado como uma espécie de apelo para deixar Keili abrir o caminho, e não há muito tempo agora. Falando nisso, há muitas situações desfavoráveis agora, talvez sair imediatamente seja a escolha certa. Mas, Keili queria matar Stephanie. Ela olhou para Stephanie e disse: "Oh, que sonho de tola." Os olhos roxos de Stephanie estavam escuros, e ela sussurrou: "Então você e sua mãe ficarão aqui para sempre." Depois de terminar de falar, os elfos que já haviam afiado suas facas ao redor usaram suas habilidades extraordinárias um após o outro, com tanta ferocidade que queriam matá-la. No rostinho teimoso de Keili, havia um olhar severo em seus olhos. Stephanie podia ver facilmente que Keili não tinha nenhum talento extraordinário. Por que ela está tão confiante? Poderia ser a fraca nobre senhora que ela trouxe. Stephanie olhou para a garota atrás de Keili. A garota tímida mostrou um par de olhos de cobra verde escuro coquetes, mas ela deu a Stephanie uma sensação completamente inofensiva. Stephanie analisou cuidadosamente. Seu pequeno bastardo, oh! Stephanie só queria xingar, quando de repente sentiu uma dor em seu corpo, ela abaixou a cabeça inconscientemente, e as habilidades e lâminas de seus subordinados que estavam atacando Keili ao seu redor inesperadamente a esfaquearam em algum momento, em seu corpo. Os olhos roxos de Stephanie se arregalaram em descrença, e seus homens também pareciam aterrorizados. HMPH, o rosto imaturo de Keili estava cheio de intenção de matar. Vá para o inferno, Stephanie. Reescrita da mente, uma forma superior do selo espiritual bom, concedido a Keili pelo chefe Lin. A partir do momento em que ela entrou neste bar, Keili liberou o campo magnético da mente, e a sugestão espiritual dada fez com que todos, incluindo Stephanie, inconscientemente trocassem as identidades de Keili e Stephanie. Eles pensaram que estavam atacando Keili, mas na verdade estavam atacando Stephanie. O corpo de Stephanie foi quase esfaqueado como um chuveiro, seus olhos ainda estavam cheios de surpresa. Keili deu um suspiro de alívio. Claro, a resistência mental de Stephanie era maior do que a dela, mas ela realmente menosprezava Keili tanto que foi insinuada por Keili. O sangue escorria por seu pulso, o corpo de Stephanie estava dobrado devido a ferimentos graves, mas ela riu alto. Pequeno bastardo, eu quase subestimei você. Keili também sabia que não poderia matar Stephanie de uma vez. Hahaha. Stephanie riu quase loucamente, e então levantou a cabeça, a parte superior de sua cabeça começou a crescer,
e uma teia de aranha redonda começou a crescer em sua testa larga como borbulhante. Olhos pretos, densamente cobertos com pelos curtos e veluz, mas a metade inferior do rosto ainda tem o belo queixo de antes. Keili abriu bem os olhos para ver que o corpo de Stephanie também começou a inchar, estourando através do lindo vestido como um vestido cravejado de cristais. Membros de aranha cor de carne cresceram de sua cintura e abdômen, sua barriga cresceu, seu corpo deitou-se e ela se transformou em uma forma como uma barriga enorme como uma viúva negra. Ela cresceu enorme e se tornou uma aranha humana. Keili, seja minha comida. Stephanie estava salivando, sua voz era afiada como se estivesse arranhando um quadro negro com as unhas. Ela disse freneticamente, eu não queria usar este corpo, você me forçou. Vendo o corpo nojento de Stephanie, Keili quase vomitou. Stephanie estava completamente nua agora, uma bola de seda de aranha branca puxada para fora de suas nádegas e rapidamente cercou todo o bar. Em menos de um segundo, todo o bar se tornou seu covil. Keili recuou subconscientemente, quase caindo. Bella rapidamente deu um passo à frente de Keili, levantou a saia da empregada, puxou várias adagas e imediatamente a soltou. A luz das facas brilhou e correu em direção a Stephanie. É uma pena que sejam como coçar uma coceira na frente de Stephanie, nem mesmo o fio de aranha aparentemente frívolo pode ser cortado. Mestre Wilde. Bella cerrou os dentes e olhou para Charlotte, que ainda estava sentada calmamente no sofá como se pedisse ajuda. Charlotte mostrou um sorriso sombrio e elogiou com uma voz rouca. Tem o hálito de Shang da Feng, a mãe das aranhas, então deve estar roubando seu poder. Sim, é uma pena matá-lo, e pode ser usado como um belo espécime. Espécime, seu gosto é realmente único. Vendo Wilde tão calmo, Keili sentiu-se aliviado e reclamou interiormente. A expressão de Stephanie congelou e ela subconscientemente olhou para Charlotte. A garotinha que era completamente inofensiva antes quase vazou o poder de nível divino para todo o Dark Knight Country. A força do éter em seu corpo não é nem inferior a Shang da Feng, a quem Stephanie serviu uma vez. Fim do capítulo. Capítulo 443. Todos os olhos na metade superior do rosto de Stephanie estavam focados em Wilde. Ela ficou chocada e disse, quem é você? Wilde disse com um sorriso malicioso, a pessoa que vai cortá-lo em espécimes, em outras palavras, se tornará seu mestre. Bella protegeu Keili de Stephanie e se escondeu no canto. Stephanie agora é uma aranha de carne humana, na forma de uma aranha, mas com a aparência de um humano. Stephanie estava orgulhosa do poder poderoso de Wilde, e o corpo obtido ao engolir parte da habilidade de Shang da Feng deu à luz um pouco de timidez. Sua boca se abriu, seu queixo caiu e glândulas brancas saíram de sua garganta, e no momento em que ela deixou sua boca, ela se transformou em uma teia de aranha. Wilde bufou friamente, e um gás preto como tinta flutuou lentamente na sala, que exalava um sopro assustador de morte. Alguns tentáculos grossos e escorregadios apareceram na parte inferior do vestido branco em um instante. Wilde permaneceu calmo, com um sorriso de escárnio no canto da boca. A parte superior do corpo mantinha a beleza recatada de uma garota, mas a parte inferior já estava cheia de tentáculos. Ai! Keili se escondeu no canto e quase vomitou, essas duas pessoas são monstros. Wilde cumpriu sua responsabilidade e protegeu Keili de acordo com a ordem de seu chefe Lin, mas Stephanie estava muito fraca na frente de Wilde. E Wilde já despertou para o campo de regras da aniquilação. Há apenas um punhado de pessoas extraordinárias que podem entender o poder de suas próprias regras em toda a história da humanidade. Wilde é uma delas. Era muito fácil para ele matar Stephanie, mas parecia que ele queria ver o quanto do poder de Shang da Feng Stephanie poderia herdar, então ele lutou para frente e para trás com ela. A lacuna entre os dois é como um soldado especial segurando uma arma pesada e uma criança com uma faca. Teias de aranha irromperam do corpo de Stephanie e dispararam contra Wilde. Wilde levantou os tentáculos, e a seda da aranha foi dissolvida em um líquido antes de tocá-lo.
Stephanie ficou furiosa, mas também gradualmente entendeu a força da pessoa à sua frente, e vagamente adivinhou quem ele era. Você é o bruxo das trevas. Wilde, Stephanie disse tremendo. Wilde ficou bastante surpreso. Vocês, elfos negros parecidos com insetos, também sabem meu nome. A mãe das aranhas mencionou que você é o discípulo do rei gigante. Stephanie deu alguns passos para trás, aterrorizada. As qualificações de Stephanie não são pequenas, e sua identidade é discípula direta de Shang Dafeng, e Shang Dafeng é uma criatura que existiu desde a Primeira Era, e está realmente no mesmo nível do rei gigante Augustus. Ao ouvir o nome do professor, a hostilidade de Wilde não pôde deixar de diminuir um pouco. Se não fosse pelo professor, eu provavelmente estaria morto. Wilde caiu na memória por um tempo, o grande e inefável velho que guardava o reino gigante deserto na fronteira do sonho. Wilde sacudiu o punho levemente, e agora ele não é mais o garoto que confundiria um frasco de remédio, e até dominou as leis dos deuses. Você pode ir até aquele velho com orgulho. Wilde sorriu, mas levantou a mão. Pelo bem do meu professor, deixe-me lhe dar um bom tempo. Stephanie gritou, e uma chama negra sem luz acendeu no chão. Essas substâncias que representavam o silêncio engoliriam Stephanie no próximo segundo. Seu corpo enorme caiu no chão devido à luta, revelando sua barriga esticada e fina como papel, e estava claro que sua barriga, como uma mulher grávida, estava cheia de pequenas aranhas densas. No final, Wilde ainda estava relutante em matá-la, então ele salvou sua cabeça, e talvez ele pudesse fazer algo pequeno para o professor como um presente de reunião. Kei Li, que estava escondida atrás de um pedaço de pano, inchou suas bochechas como um pequeno baiacu, e sussurrou, este Wilde é tão poderoso. A batalha no bloco 67 pode ser conhecida não importa quão longe esteja. É uma batalha que pode ser registrada na história de Nujin. Bella explicou na frente de Kei Li. Quero dizer, o chefe Lin realmente deu a ele um poder tão poderoso. Kei Li disse com raiva. Talvez seja porque o chefe Lin lhe deu o mais adequado. A senhorita não é adequada para lutar. O chefe Lin sente pena da senhorita em perigo. Bella suspirou e confortou Kili. Depois de ouvir isso, Kei Li se sentiu muito mais confortável. Assim que o assunto na Terra da Noite Escura for resolvido, ele logo poderá ver o chefe Lin. Como esperado, Wilde ainda é confiável. Kili deu um suspiro de alívio, tirou a poeira do corpo, saiu do esconderijo e disse com um sorriso. Obrigada, senhor. Wilde, é uma cooperação agradável. Kei Li voltou à sua indiferença habitual. Pensando no professor, Wilde se sentiu um pouco feliz e acenou para Kili. Os dois são hóspedes do dono da livraria, e eles se beneficiam um do outro, e se dão bem. Kei Li estava prestes a continuar a dizer algumas palavras educadas, mas o rosto de Wilde mudou de repente. Por quê? Kei Li franziu a testa, e prestes a perguntar, ela foi firmemente segurada pela cintura pelos tentáculos de um Wilde, e foi jogada pesadamente atrás de Wilde. Antes que Kili pudesse reagir, ela quase caiu com força na parede e bateu a cabeça no chão novamente. A dor severa a fez gritar. Ela se levantou do chão e gritou, Wilde, você! Bella! Antes que Kili pudesse terminar suas palavras, ela viu uma dúzia ou mais de homens em capas pretas aparecendo atrás dela. Eles quase arrombaram a porta, e cortou o lugar onde Kili estava originalmente com uma espada gigante presa ao éter. Se Wilde não a tivesse jogado, esse pequeno corpo teria sido dividido em dois. Mas Bella não teve tanta sorte. Ela foi cortada para trás por esses homens em capas pretas. Seus olhos estavam cheios de relutância. Parecia que sua vida tinha chegado ao fim antes que ela pudesse reagir completamente. E em seu último movimento, ela pareceu querer levantar a mão para bloquear Kili ao seu lado. Bum! Bella caiu pesadamente no chão. Bella! Os olhos de Kei Li estavam prestes a explodir, e ela gritou roucamente por esta serva que também era mãe e amiga. Ela perdeu a cabeça e queria correr para Bella, mas foi jogada para trás novamente pelos tentáculos de Wilde.
Quem é você? Wilde perguntou com uma carranca contra a aparência de Charlotte. Dezenas de homens em capas pretas tinham uma aura familiar a Wilde, e cada um deles segurava um livro nas mãos, com 4 palavras gravadas na capa preta. Sonho do caos. A atmosfera neste livro quase tornou Wilde tão familiar que ele não poderia estar mais familiarizado com ela. Este é o livro do chefe Lin. O líder de túnica preta lentamente tirou o capuz, um rosto extremamente feio foi revelado. Ele é coberto com escamas semelhantes a cobras, e a mandíbula inferior é coberta com incontáveis tentáculos semelhantes a polvos com dentes e garras. Há ventosas redondas sob cada tentáculo. Sua cabeça está nua, e até mesmo seus olhos foram completamente animalizados. Essa aparência aterrorizante simplesmente não é algo que os humanos podem possuir. Tão antiga e aterrorizante, hedionda e feia. A Igreja da Peste. Wilde ergueu as sobrancelhas e leu sua organização com certeza. É você, é tarde demais. Stephanie já havia sido comida em pedaços pela substância aniquiladora, mas Wilde economizou seu fôlego para usá-la como espécime. Pedra. Stephanie gritou para o homem líder de túnica preta, todos pareciam ter nomes diferentes de Nujin. Se você quiser continuar a cooperar com nossa Vila da Noite Escura e vender o minério em sua cidade baixa, mate essas 2 pessoas rapidamente. O homem de preto olhou para Stephanie com desdém e disse como se estivesse recitando a Bíblia, é realmente feio. Seja um elfo negro ou um humano, eles são hipócritas e arrogantes. Eles acabarão sendo abandonados por Deus. Imediatamente depois, o homem de preto estalou os dedos, e Stephanie, que tinha apenas uma cabeça restante, explodiu imediatamente, espalhando cérebros brancos leitosos. Essas pessoas são a Igreja da Peste na Cidade Baixa com a qual Stephanie quer cooperar. Keili recuperou a compostura, seus olhos estavam vermelhos e ela analisou em voz baixa. Wilde não se moveu, ele estava intrigado com os livros em suas mãos. Bem-vindo ao meu senhor. O líder de túnica preta ignorou Wilde, gentilmente abriu o Sonho do Caos em sua mão e leu em voz alta como um galo cantando, dizendo: que tudo abrace o abismo negro, assim como sua grande terra dos sonhos, não acorde, o único Deus cercado por névoa cinza. O homem de preto olhou para Wilde, com um sorriso maligno e distorcido, e disse em voz baixa: sinta a graça dos deuses. No momento em que Wilde ouviu o mantra proferido pelo homem de túnica preta, ele ficou cheio de medo. O poder em seu corpo foi esgotado no momento seguinte, e a outra metade de seu corpo, Charlotte, de repente rugiu como louca. Fim do capítulo. Capítulo 444. A capa preta como breu podia ser vista como fotocopiada, até um pouco barata. Mas esta já é uma fotocopiadora que foi obtida por contrabando na Cidade Baixa. Com um coração sagrado, aquele que aceitou a orientação dos deuses, fez várias cópias dela. O poder das palavras e dos livros não foi reduzido pela metade, mas se tornou várias cópias devido à duplicação. Fazer várias cópias do livro do chefe Lin era algo que Wilde nem conseguia imaginar, mas essas pessoas realmente fizeram isso. No entanto, não é tão fácil entender realmente o livro do chefe Lin. Entre as dezenas de pessoas no centro da cidade, apenas 2 ou 3 pessoas seguram este livro. O líder do monstro da Cidade Baixa, que Stephanie chamou de Pedra, abriu um par de olhos completamente bestiais, e os tentáculos de polvo em seu queixo dançaram alegremente, tornando difícil esconder a excitação em seu coração. Ele não tem cílios ou pálpebras, e seus olhos são de peixe. São eles. O grande movimento no bar se tornou o foco de todos os elfos noturnos. Aqueles elfos de cabelos prateados e pele escura saíram da sala de pele escura como um ninho, se reuniram ao lado do bar como formigas e formaram um círculo ao longe, conversando muito. O homem de túnica preta que foi apressado pelo poder se levantou do chão, vendo o estado de constrangimento de Wilde que não conseguia nem manter a vontade de Charlotte, bufou friamente com desdém e então virou a cabeça para olhar os elfos ao seu redor.
Nightland logo se tornará o novo ponto de encontro da nossa Igreja da Peste. O Homem de Preto riu sinistramente: mate todos esses elfos. Depois de terminar de falar, ele olhou para Wilde, que estava lutando contra a dor, e disse: aceitar o julgamento do meu senhor já é doloroso. Se ele não aguentar esse teste, ele morrerá naturalmente. As pessoas de túnica preta ao redor tiraram seus capuzes uma após a outra, todos tinham rostos antigos e horríveis. Tentáculos de queixo agitados e pupilas bestiais. Os elfos olharam para os homens de preto com rostos estranhos, mas quando viram os rostos dessas pessoas, todos gritaram. Só de ver a aparência dessas pessoas causaria muita poluição mental para as pessoas comuns. Esses elfos medrosos, sem dúvida, inspiraram seu grande senso de realização. As pessoas na Cidade Alta realmente fizeram o que o líder disse, e todos não conseguiam nem olhar para eles diretamente. A razão é muito simples, porque essa é uma mutação dada a eles pela névoa cinza, e essa mutação os selecionou completamente e os evoluiu. Bem quando essas dezenas de pessoas estavam prestes a massacrar, uma enorme estrela cadente queimando com fogo pálido iluminou toda a Terra da Noite Escura em um instante além da Terra da Noite Escura. Bum! Como um meteoro caindo do céu, o chão de toda a Vila da Noite Escura tremeu violentamente. Os elfos negros em fuga e o homem de túnica preta que estava prestes a matar ficaram todos atordoados. Fosse a maioria dos elfos negros fracos ou os fanáticos da Cidade Baixa que acreditavam em deuses ao extremo, todos pararam o que estavam fazendo. Todos se entreolharam em desânimo vazio, atordoados por essa mudança repentina. O fogo caiu na floresta de cinzas, na orla da Terra da Noite Escura. De repente, a floresta de cinzas acendeu chamas furiosas no momento seguinte, e um antigo dragão prateado emergiu das chamas em um instante como um broto queimando nas chamas. O antigo dragão era tão fino quanto uma árvore velha. Suas 4 garras e 5 dedos caíram no chão, acompanhados por uma chama prateada, tão deslumbrante que ele não conseguia olhar diretamente para ela. Ele rugiu, e o hálito que exalou também cheirava a desastre. Qualquer um pode entender seu horror, mas não a escapatória. Seus olhos azuis índigo caíram na terra escura da noite como formigas, e então caminharam lentamente em direção a eles. O que é isso? O homem de preto olhou para o enorme dragão prateado com horror. É o santo padroeiro dos elfos negros. Alguém rapidamente o negou, mas não importa o que, o poder do dragão prateado o deixou aterrorizado ao extremo, e até mesmo a mão que segurava a Bíblia começou a tremer. Ele engoliu em seco e rapidamente começou a cantar. Meu antigo. Enlong olhou para o livro nas mãos do homem de preto e inclinou a cabeça estranhamente. Sua dúvida durou apenas um segundo, e a resposta estava pronta para sair imediatamente. Se o dragão tivesse sobrancelhas, ele já estaria furioso. Ele olhou para o corpo frio de Bela Nubar e Wilde gemendo de dor, e com um pensamento, o livro nas mãos do homem de preto queimou intensamente. Então, no segundo seguinte, o corpo do dragão prateado de repente pareceu puxar incontáveis fios de seda, e esses fios prateados foram espalhados, mas rapidamente sugados para um pequeno recipiente de maneira ordenada. O recipiente gradualmente tomou a forma de um ser humano jovem e refinado. Fim do capítulo. Capítulo 445. Vendo a escritura sagrada em sua mão de repente ardendo em chamas, o homem de túnica preta ainda não estava disposto a soltar, segurando o sonho do caos firmemente até que a chama branco-prateada queimasse ao longo do livro até seu corpo. Eles correram para salvá-los. As chamas dançantes eram como tentáculos rastejantes e, como espinhos de ganância e pecado, agarravam-se firmemente aos pescoços dessas pessoas. Lindie conteve seu corpo e se transformou na imagem do jovem que ele vinha usando por vários anos. Ele olhou para seu corpo, cada fio de cabelo fino era o mesmo de antes, até mesmo os fios de calças baratas eram claramente visíveis. Lindie se sentiu muito mais à vontade e levantou a mão para olhar para sua palma. As linhas familiares pareciam indicar seu destino há muito tempo.
A memória apareceu como uma maré após se fundir com Xiao Wei, e o caráter de Lin Jie o fez aceitar facilmente seu destino. Seja a morte de seus pais, viagem no tempo ou saber que ele é um deus maligno, Lin Jie sempre teve a habilidade de aceitar além das pessoas comuns. Depois de recuperar seu corpo humano, Lin Jie finalmente olhou para aqueles que estavam segurando o livro, Mitos e Lendas, que ele escreveu. Mas para ser preciso, o título deste livro deveria ser Sonhos do Caos. Os fanáticos que se recusaram a desistir foram finalmente queimados até o chão pelas chamas e transformados em cinzas. Lin Jie caminhou em direção à pilha de cinzas silenciosamente, e os elfos negros ao redor cederam de medo. Para eles, a fuga era impossível. Não havia lugar neste mundo além da Terra das Trevas. E eles também viram com seus próprios olhos que Lin Jie se transformou de um dragão prateado em uma forma humana e matou os inimigos que pretendiam exterminá-los. O éter transbordante em Lin Jie está além da imaginação. Se você tiver que quantificar, deve haver pelo menos 100 Wilds, certo? Os elfos negros silenciosamente deram passagem a um caminho largo para Lin Jie passar. Quando ele passou por cima, os elfos negros se ajoelharam no chão um após o outro. Lin Jie olhou para eles e não parou seus movimentos. Lin Jie caminhou até as cinzas e viu os livros queimados, suspirou e pensou. Embora Mitos e Lendas fossem considerados sonhos do caos, por eles, o conteúdo estava cheio de sonhos grotescos que tive no passado. Poderia até ser considerado um livro de contos de fadas, mas eles o ampliaram em um deus adormecido que acordará e destruirá tudo. De um certo ponto de vista, este livro é de fato o padrão de julgamento, e a distorção piora sua ganância. A Cidade Baixa também precisa da mesma limpeza e revolução. Lin Jie suspirou. Então ignore os cadáveres do elfo negro e do homem de preto e entre no bar que foi explodido por causa da batalha. Wild gradualmente recuperou sua sanidade porque o Homem de Preto parou de cantar as escrituras sagradas, e gradualmente recuperou a forma de Charlotte da imagem do deus maligno, e caiu no meio do bar ofegante para recuperar suas forças. Até que uma figura familiar apareceu. De repente, ele abriu bem os olhos, abriu a boca desajeitadamente e disse, Chefe Lin. Lin Jie assentiu. Desculpe, Chefe Lin, deixei você. Wild queria se levantar, mas não conseguiu depois de várias tentativas, e de repente sentiu uma força forte vindo da parte de trás de sua gola. Ele imediatamente sentiu uma força poderosa inundando seu corpo. Ele imediatamente se levantou e olhou para Lin Jie. O chefe Lin realmente viria a um lugar como Dark Knight Village pessoalmente. Wild imediatamente começou a adivinhar em sua mente, e parecia que o chefe Lin não estava de bom humor, então seu ímpeto era diferente do passado. Se você quiser descrevê-lo, Wild provavelmente usaria o sentimento de, eu assisto ao show há muito tempo, e estou cansado de jogar RPG, e é hora de fazer algo sério. Os olhos de Wild caíram sobre os homens em vestes pretas na área central da cidade do lado de fora. HMPH, um grupo de caras míopes realmente esbarrou no chefe Lin. Wild concebeu 7 ou 8 conjecturas em sua mente, e depois de escolher a mais razoável, ele se afastou respeitosamente. Neste momento, Lin Jie já sabia todo o conteúdo do suplemento cerebral de Wild, e se forçou a não contrair os cantos da boca. Não é de se admirar que você possa fazer tantas coisas quando eu não sei de nada, e você ainda diz que é minha sugestão. Seu poder cerebral é realmente de primeira linha. Você protegeu Kili bem, Lin Jie disse gentilmente. Wild sabia que o chefe Lin não agia mais como dono de uma livraria, então ele disse seriamente, é tudo o que eu deveria fazer, é sua vontade guiar. Além disso, sou grato a você por me escolher nessa batalha. Wild disse um pouco animado. Lin Jie acenou com as mãos repetidamente e disse, não quero levar esse crédito. Você sobreviveu por causa da vontade do seu professor, mas, você provavelmente não o verá agora. Wild congelou por um momento, seus olhos cheios de descrença, incapaz de imaginar como aquele corpo robusto cairia.
De repente, ele sentiu remorso e imediatamente olhou para o céu negro e eternamente escuro da terra das noites escuras. As estrelas acima estavam fracas e a estrela do destino que simbolizava o professor havia desaparecido. Ele cerrou o punho em descrença e sentiu um objeto duro saindo de seu polegar. O anel dado pelo professor já havia herdado todo o poder do antigo rei gigante. Esse foi o último legado dado a ele por seu professor. Naquele momento, Wilde pareceu acordar. Ele olhou para as costas ainda comuns de Lindie e imediatamente entendeu sua existência, o que o chocou ainda mais. Lindie passou por Bella e uma luz verde apareceu em sua mão, curando o ferimento em suas costas. O corpo estava completamente frio e a empregada leal moveu os dedos. Lindie foi direto para a frente e viu Keili enrolada em um canto. Ela se encolheu em uma pequena bola, como um pequeno ouriço ou um esquilo. Lindie se agachou e sorriu, levantou a mão e deu um tapinha em sua cabeça, como se estivesse batendo na porta, gentilmente liberou-a, reescrita da alma, da outra parte. Keili abriu lentamente os olhos lacrimejantes e, depois de ver o chefe Lin claramente, ela pulou nos braços de Lindie como um pequeno esquilo voador. Chefe Lin, uau, você está tão atrasado. Ela abraçou Lindie com força e começou a chorar. Lindie não teve escolha a não ser dar um tapinha em suas costas e dizer, já que você sabe que eu irei, você ainda pode ter tanto medo. Keili levantou a cabeça, olhou para a aparência indiferente de Lindie e imediatamente ultrapassou seus limites, recuou de seu abraço em pânico e disse com um soluço, Bella, Bella, ela. Lindie levantou o queixo e apontou para fora. Bella se levantou do chão com uma expressão vazia. Bella. Keili se jogou em Bella como um peão. Lindie se levantou e viu os olhos assustados de Lao Wang, e imediatamente soube que ele havia aceitado a memória do rei gigante. O rei gigante conhecia a identidade de Lindie, assim como Bain, e doou toda a sua herança aos seus discípulos, incluindo sua própria memória, princípios e padrões de ser um ser humano. Talvez esta tenha sido a última lição que ele ensinou aos seus alunos. Não há melhor professor neste mundo do que ele. Lindie sorriu gentilmente para Wilde, e Wilde imediatamente abaixou a cabeça respeitosamente, sentindo-se envergonhado por seu medo do chefe Lin agora. Chefe Lin. Keili enxugou as lágrimas, sorriu teimosamente e perguntou, por que você veio para a Terra das Trevas de repente? Será que você realmente veio para me salvar? Meio a meio, para ser preciso, eu parei para salvá-la. Mas essa resposta provavelmente deixa Keili triste, e a resposta que ela quer pode ser afirmativa. Você está indo para o centro da cidade. Wilde deu um passo à frente para responder. Prepare-se para ir para o centro da cidade. Lindie deu um suspiro de alívio. O velho Wang ainda é tão inteligente. Os elfos noturnos lá fora sussurravam uns aos outros, ignorantes do que estava prestes a acontecer. Lindie se virou para Wilde e Keili e disse: já me despedi de todos e ainda preciso de todos vocês. A Terra das Trevas também é a última parada que deixo. Keili arregalou os olhos, perdida, e perguntou cautelosamente, você não vai voltar? Lindie não respondeu. Essa era uma pergunta rara que ele não conseguia responder depois que se tornou um deus. Você não pode ir embora. Keili puxou as roupas de Lindie e disse, não importa quem você é ou o que você é, eu só sei que você é a primeira luz na minha vida. Lindie tocou sua pequena cabeça e disse, eu tenho algo a fazer. Se eu tiver sucesso, nos encontraremos novamente um dia. Se você tem tais crenças, vá e mude no Ujin. Deixe a Câmara de Comércio de Ash substituir a Holy Resources e deixe o monopólio não existir mais. Keili ficou atordoado por um momento, então assentiu com firmeza. Lindie soltou sua mão e saiu do bar. Os elfos negros viram a força de Lindie com seus próprios olhos e ficaram aterrorizados no início, mas ele também foi quem salvou a vila de Dark Knight. Não precisa mais se ajoelhar. De agora em diante, no Ujin, você não precisa mais se ajoelhar para ninguém. Lindie disse suavemente, mas essas palavras chegaram aos ouvidos de todos, como um leve vento soprando suavemente por esta terra sem luz.
Em algum momento, Lin Jie tirou uma capa, colocou-a em seu corpo e caminhou em direção à escuridão mais profunda na Terra das Noites Escuras. Fim do capítulo. Capítulo 446. Lin Jie passou pelo túnel entreaberto de Dark Knight Village, que atualmente é o único túnel que leva à Cidade Baixa. Ele pode se transformar em uma forma de dragão à vontade, mas ainda mantém sua forma humana. Através do elevador temporário, o elevador faz um som assustador, e apenas a formação rochosa negra infinitamente ascendente pode ser vista no espaço pequeno e confinado. Lin Jie saiu do elevador e caminhou no corredor subterrâneo. Como ser humano, a sensação aqui é muito ruim, e posso sentir muitos cheiros familiares a Lin Jie, e esses cheiros são muito semelhantes à fonte da minha própria força. Lin Jie semicerrou os olhos ligeiramente e pôde ver a névoa cinza flutuando por toda a Cidade Baixa. Embora o centro da cidade fosse terrível, foi só nessa hora que Lin Jie sentiu um pouco da sensação de pisar no chão. Toda a Cidade Alta é uma máquina de aço erguida na Cidade Baixa, e todos os órgãos são construídos com o sangue e as lágrimas da Cidade Baixa. Se toda a Cidade Alta é um trem a vapor em funcionamento, então a Cidade Baixa é um fogão a carvão em chamas. O recurso é carvão, mas é uma pena que seja aceso por humanos. Lin Jie escondeu sua própria forma e passou por esta passagem secreta. Ele pensou que seria capaz de sair deste túnel por um momento, mas gradualmente descobriu que não poderia sair deste túnel. Porque toda a área central da cidade está neste túnel. Este é um mundo composto de túneis de mina escuros e escalonados. O solo úmido e lamacento pode espirrar água lamacenta a cada passo do caminho. Cercado por paredes que estão constantemente vazando e cobertas de musgo, sempre não há luz, nenhum traço de verde e luz solar. Indo um pouco mais longe, você pode ver tendas e camas dilapidadas, edifícios de pedra construídos no meio da mina, e a diferença de temperatura subterrânea não é tão grande, então todos eles têm apenas um dormitório, e cada um deles tem apenas um manto preto para vestir. Lin Jie juntou seu manto preto e então mostrou sua figura, mas infelizmente, ninguém se importaria. Moradores com corpos curvados e cadáveres ambulantes segurando picaretas e ferramentas de mineração, sons de mineração estridente em todos os lugares. Lin Jie olhou para eles e viu que cada um deles estava firmemente enrolado em seus rostos com bandagens sujas, e apenas seus queixos estavam cobertos. Tentáculos estão flutuando como se estivessem mortos. Mas as pupilas de cada um deles são como bestas. Lin Jie franziu a testa ligeiramente, olhando para os moradores na frente dele. Mesmo que ele não viesse, essas pupilas animais destruiriam todo o Nujin um dia, mais cedo ou mais tarde. Eles são oprimidos por camadas de exploração, trocando suas vidas por alimentos e recursos raros para mantê-los vivos. Mantos pretos são quase uma peça de roupa no centro da cidade. As pessoas aqui não parecem ter considerado outras cores, ou o preto puro está de acordo com o posicionamento do centro da cidade. Este é um lugar mais escuro do que Nightland. Os moradores no passado tinham que completar rapidamente suas tarefas diárias antes de poderem ir aos locais designados na Cidade Alta para trocar por comida. Especialmente nos últimos anos, a mineração de recursos caiu drasticamente, e mais energia é necessária para minerar o minério à noite, então eles não se importam com Lin Jie, e eles nem veem os tentáculos em seu queixo. A sobrevivência não está resolvida e outras situações devem ser colocadas no último item. Parece que você não pode vender livros aqui. Lin Jie foi duramente atingido por um homem que roubou minério. Ele olhou para as pessoas correndo como a maré e disse com um suspiro: "Mas ainda temos que trabalhar duro." Lin Jie continuou a avançar. Talvez ele pudesse escolher uma loja. Com essa mentalidade em mente, Lin Jie caminhou por várias horas até a mina escassamente povoada e viu muitas mulheres e crianças coletando aqui. Parece que, por falta de recursos, homens fortes não viriam aqui. É bom aqui, muito tranquilo. Lin Jie não pôde deixar de ficar um pouco feliz. Abrir uma livraria aqui parece ser uma boa ideia. Lin Jie não se importa com o meio ambiente, não importa o quão ruim seja. De repente,
As roupas de Lindy pareciam estar presas por algo, ele virou a cabeça, mas não viu nada. Ei, o vermelho está aqui! Uma voz infantil penetrou nos ouvidos de Lindy. Ele imediatamente abaixou a cabeça e viu uma garotinha que parecia um cogumelo. A menina estava usando uma capa preta, mas não havia bandagens sujas. Sua pele não era tão verde quanto a da maioria dos moradores, mas ligeiramente avermelhada, mas como eles, era tão áspera quanto a pele de crocodilo. Esta menina é diferente de outros moradores ossudos, isto é, ela é um pouco gorda, e até disse que seu rosto redondo se torna um pouco engraçado mesmo se for combinado com um rosto tão antigo, assustador e hediondo. Ela é provavelmente o tipo de menina que ganhará peso bebendo água. Lindy foi atraída por todos os olhares pelos tentáculos gordinhos e alegremente balançando em seu queixo, e não pôde deixar de começar a se perguntar, existe uma situação tão ridícula em criaturas poluídas por deuses malignos. Você não pode me ver. Você é isso, aquilo, o que você está olhando? A garotinha que alegou ser vermelha franziu a testa e esqueceu no meio de suas palavras ameaçadoras. Não há ninguém à vista. Lindy lembrou. Ah, sim, é que você é desafiadora. Hong pareceu se lembrar de algo feliz, mas então se lembrou de que estava com raiva, e imediatamente conteve seu sorriso, cheio de majestade. Não seja arrogante, Hong disse alto. Hong é só um pouco baixa. Você consegue ver claramente agora? Enquanto falava, ela levantou a mão para comparar sua altura, e ela tinha apenas a altura da coxa de Lindy. Entendo, Lindy disse com um sorriso. Só então Hong soltou a capa de Lindy, abraçou seu peito como um pequeno adulto e disse, você é um contrabandista da cidade alta. É muito ultrajante ser tão arrogante, você não sabe que deve ser mais cuidadoso. Cuidado com o quê? O tecido do seu corpo e a cor da sua pele. As pessoas na cidade alta sempre nos desprezam, mas na verdade, enquanto estiverem cobertas de névoa cinza, elas perderão a cabeça imediatamente. Eu vi várias pessoas da cidade alta antes, foi assim que as mataram. A menina colocou os quadris nos quadris e bufou friamente com o rosto inchado, mas por causa dos tentáculos gordinhos em ambos os lados das bochechas, ela parecia uma salsicha frita. Então, descobriu-se que Lindy de repente percebeu que alguns desses clandestinos não morreram por causa da poluição, mas foram mortos por pessoas na Cidade Baixa. Não há muitos que ousam resistir entre os cegamente oprimidos. Então por que você está me lembrando? Por quê? Porque eu quero que você atraia mais pessoas da Cidade Alta. Vocês, pessoas da Cidade Alta, não gostam de fazer amigos. A menina estava confiante, apontou para Lindy com a faca de osso na mão e disse agressivamente, agora você é meu refém, volte para o galpão comigo, não deixe que os outros o vejam, ou eu vou te matar. Lindy ficou um pouco surpreso. Ele originalmente queria abrir uma livraria silenciosamente e esperar que alguém viesse até ele, mas ocasionalmente há aventuras bem interessantes na vida. Se ele mantiver seus chamados olhos oniscientes abertos, ele perderá muitas surpresas. Lindy sorriu e disse, ok. Hong puxou as roupas de Lindy e disse para ele ser mais honesto de vez em quando, mas Lindy não parecia nem um pouco assustado, diferente daquelas pessoas na cidade alta que eram arrogantes. Mas Lindy era de fato arrogante. Mas não é o mesmo tipo de arrogância, Hong pensou cuidadosamente, esse tipo de sentimento provavelmente não pode deixar de sentir que ele é poderoso. Fim do capítulo. Capítulo 447. Puxe seu chapéu para baixo. Hong silenciosamente guardou sua faca de osso e sussurrou para Lindy. Como ela desejava, Lindy levantou a mão e abaixou o capuz enquanto olhava para toda a comunidade da estufa. As condições aqui são ainda mais desagradáveis do que a primeira vez que Lindy viu o lugar. Se ainda havia muitos cômodos cheios de cimento no lugar agora, com pequenos cômodos individuais semelhantes a favos de mel puxados para fora da parede, na verdade há apenas algumas tendas montadas com lonas de plástico aqui. E havia um cheiro muito forte de cadáveres.
Lin Jie franziu a testa ligeiramente, então ouviu Hong atrás dele e perguntou, há quanto tempo você está no centro da cidade? Lin Jie imediatamente respondeu obedientemente, de acordo com o tempo de Nu Jin, são apenas 5 horas. Depois de ouvir isso, Hong sorriu de repente e perguntou, apresse-se e tire toda a comida do seu corpo. Depois de ouvir isso, Lin Jie imediatamente levantou as mãos, mostrando as mãos vazias, e disse, sinto muito, não pensei nisso quando vim aqui. Mentiroso! Hong arregalou os olhos redondos, e as pupilas bestiais não representavam muita ameaça no rosto de Hong. Realmente não, Lin Jie disse angustiado. Hong franziu a testa, um pouco irritado, obviamente ele roubou uma pessoa na área superior com grande dificuldade, mas ele nem tinha comida. Vendo que ele não parecia um mentiroso, ele murmurou com raiva, ouvi dizer que as pessoas na cidade alta se odeiam, e muitas vezes há incriminações e roubos. Esse cara parece estúpido, será que ele foi morto por seus companheiros? Roubado? Lin Jie olhou para Hong com alguma diversão. Então você não come há muito tempo, certo? Hong perguntou hesitantemente depois de resmungar. Lin Jie assentiu solenemente sem hesitação. Além disso, eu ainda posso comer. Lin Jie disse solenemente, se eu não comer por mais 1 hora, provavelmente morrerei. Morte. Hong arregalou os olhos, mostrando algum medo. Minha avó vai mudar a comida. Se tudo correr bem, posso voltar à noite. Hong empurrou Lin Jie e o deixou entrar no galpão. Havia 2 camas e um armário no pequeno galpão. Posso te dar um pouco naquela hora, mas lembre-se, eu só quero evitar que você morra de fome. Naquela pequena cabana, muitas coisas podem ser derrubadas apenas se virando, o chão está coberto de água lamacenta, apenas 2 postes de árvore são inseridos no solo para sustentar a lona, e há um forte cheiro de decomposição e o cheiro pungente de fezes e urina. Lin Jie olhou para a cama de madeira, os lençóis estavam pretos e amontoados, e havia uma camada de cascalho deitada silenciosamente no fundo do copo d'água ao lado da cama. Lin Jie sentou-se na cama e olhou para Hong cuidadosamente. Ela tem um rosto vermelho grande com um queixo curto de tentáculos. Ela é diferente dos outros. Os tentáculos em seu queixo estão sempre girando animadamente. Por que você está olhando para mim? Hong arregalou os olhos e disse um pouco envergonhado. Embora Lin Jie tivesse uma vida normal, na área urbana baixa, o padrão de beleza estava na área alta, não poluída pela neblina. Hong ficou um pouco envergonhado de ser encarado por esse rosto nobre. É estranho, porque você é vermelho? Lin Jie perguntou curiosamente, acho que a maioria das pessoas é verde. HMPH, Hong levantou a cabeça orgulhosamente e disse, porque eu nasci perto da mina de cristal vermelho, minha mãe comeu muita mina de cristal vermelho antes de me dar à luz, então eu sou vermelho, e meu nome também é por isso. É por isso que é chamado de vermelho. Lin Jie assentiu e continuou a perguntar, onde estão seus pais? Hong parou por um momento e disse, meu pai morreu no colapso do túnel, minha mãe comeu muita mina de cristal, meus avós, vovô, todos eles se transformaram em névoa cinza, e eu moro com minha avó. Ei, não tente me enganar. Se sim, você é o criminoso. Transformando-se em uma névoa cinza, a Cidade Baixa é sinônimo de morte. As pessoas na Cidade Baixa pensam que nasceram na névoa cinza, nasceram com pecado e morrerão da névoa cinza. Este é o resultado da lavagem cerebral dos governantes da zona superior. O gado na Cidade Baixa são demônios como a névoa cinza, destinados a viver no inferno, ser escravizados e presos. O assustador é que esta declaração é aceita pela maioria dos membros da Cidade Baixa. Lin Jie ignorou seu rosto reclamando e continuou a dizer com um sorriso. Por que você quer cavar minério aqui? É lógico que você é muito forte quando é afetado pela névoa cinza. Apenas rompa a superfície e saia correndo. Quando Lin Jie disse isso, ele pareceu pensar que era algo natural, mas depois que Hong entendeu o que ele disse, ele imediatamente arregalou os olhos redondos e repreendeu em voz alta, dizendo: Ah, como pode haver alguém como você? Cale a boca, a bruxa da árvore vai ouvir.
Lindie está sem palavras. Agora a bruxa da árvore é minha melhor amiga Bai-in, você consegue ouvi-la? Bum! Alguém bateu forte no toco em frente à porta. Junto com as palavras ultrajantes de Lindie agora, Hong quase se sentou em choque. Bruxa da árvore, você ouviu isso? Vermelho! Uma voz masculina majestosa gritou do lado de fora da porta. Hong caminhou até a porta nervosamente, abriu a cortina e um homem alto em vestes pretas se destacou, olhando para Hong, seu queixo e tentáculos ligeiramente levantados, ele parecia uma pessoa de classe alta na cidade baixa. Sua avó foi pisoteada até a morte enquanto recebia comida. A partir deste mês, você precisará fornecer cerca de 4 peças de minério precioso em troca de comida todo mês. Depois de terminar de falar, o homem de túnica preta foi direto para a próxima casa. Este galpão dificilmente é uma casa, Lindie ouviu o som da porta claramente e caiu em pensamentos profundos. Hong parecia ter ouvido algo inacreditável, antes que o homem se afastasse, ela correu e plantou na coxa do homem como um cogumelo, seus olhos estavam cheios de desespero e ela chorou, meu senhor, o que você está fazendo? Errado. Como minha avó pôde morrer? O homem nem quis explicar, ele chutou Hong para dentro do poço de cimento, todo o seu corpo estava coberto de água lamacenta, Hong foi chutada por esse homem grande e sentiu dores como costelas quebradas. O homem disse a ela, sua avó tem quase 40 anos, droga, muito poucas pessoas vivem tanto, e todas ganham muito dinheiro. O homem virou a cabeça para olhar para Hong e disse sarcasticamente, você tem 9 anos. Vocês são todos adultos e ainda tem que relatar a parte da criança, e é tão perigoso pedir a uma avó como Lao Sheng para sair para buscar comida, coisas. Não é normal morrer, não. Hong comeu a boca cheia de lama, quase cobriu todo o corpo com lama e chorou alto. Vovó disse que eu ainda era uma criança, e vovó me disse para não me tornar um adulto. Hong, não se torne um adulto. Hong gritou e chorou. O gerente ignorou Hong e a deixou chorar sozinha na lama. Lindie finalmente saiu da barraca e olhou para Hong na lama com uma expressão vazia. Água vazou da camada superior, cobrindo-a de lama. Lindie ficou ao lado dela, esperando que ela desmaiasse de tanto chorar na lama, então a pegou por um braço e a jogou de volta para a barraca. Fim do capítulo. Capítulo 448. Lindie carregou Hong de volta silenciosamente, e ela não acordou lentamente até a manhã seguinte, e ainda chorava quando se lembrava de sua avó. Lindie ficou sem palavras, então ele fez um pequeno tapete para si mesmo, e sentou-se do lado de fora para ler um livro. Não havia luz do sol no centro da cidade, e os postes de luz feitos de pedras de medula luminosas iluminavam apenas 2 horas por dia para orientar os gerentes. Devido ao subterrâneo de longo prazo, um foco importante da mutação dos membros da cidade baixa também inclui a visão noturna. Foi só quando o horário no centro da cidade estava perto das 5 horas do dia seguinte que Hong saiu do galpão com os olhos inchados e olhou para Lindie com surpresa. Por que você ainda está aqui? Lindie guardou seu livro grosso com um estalo, e disse com um sorriso, eu sou seu refém. Ele precisava de um guia para ver a cidade baixa, formada pela poluição, como um homem, não como o Deus que fez tudo. Eu quero minerar. Hong engasgou e disse, não como há muitos dias. Vou acompanhá-lo. Hong franziu a testa e olhou para Lindie. Embora essa pessoa fosse muito mais magra do que os moradores da cidade baixa, ele era pelo menos um homem, então poderia ajudá-lo de qualquer maneira. A tristeza de Hong em relação à avó é muito mais exagerada do que a de toda a cidade baixa. Porque a morte está sempre com toda a cidade baixa. Além do cheiro de formações rochosas, o ar aqui está cheio do cheiro de cadáveres sem fim. É aqui que Hong mora, e há quase uma vala comum atrás dela. Ela não sabe onde sua avó foi enterrada, e provavelmente foi jogada em um lugar desconhecido pelos gerentes. Cave comigo e procure minha avó. Hong encontrou uma pá na casa e apontou para Lindie. Lindie assentiu, ajustou sua capa e seguiu atrás de Hong.
Na Cidade Baixa, pessoas com mais de 8 anos são chamadas de adultos, e a expectativa média de vida é de apenas 25 anos. A maioria das pessoas é esmagada pela poluição, fome e excesso de trabalho repetitivo. Lindy entrou no túnel com ela e casualmente usou a habilidade de reescrever a mente, o que fez Lindy se assimilar facilmente com as pessoas ao seu redor. Hong se espremeu para ir para mais fontes de minério, mas foi empurrada para fora abruptamente. Ela estufou as bochechas como um pequeno sapo, e seus tentáculos gordinhos dançaram com raiva. Ela se espremeu novamente com toda a força e foi levantada por Lindy. Se você não quer morrer do mesmo jeito que sua avó, então não faça coisas tão estúpidas. Lindy disse com um sorriso. Falando da avó, Hong começou a franzir os lábios novamente, engolindo suas lágrimas com soluços. Por que você é tão indiferente? É uma pena. Hong disse desconfortável. Depois que Lindy ouviu isso, ele ergueu as sobrancelhas, soltou a mão e o vermelho caiu no chão como um gatinho idiota. Lindy olhou silenciosamente para o vermelho no chão e disse, é verdade, estou mais indiferente do que antes. Demais. Talvez seja porque eu posso ressuscitar sua avó casualmente, e também sei para que tipo de mundo as pessoas irão depois da morte. Lindy disse como se estivesse falando consigo mesmo, então é assim. Você pode ressuscitar a avó? Se você tirar sarro da minha avó de novo, eu vou te matar. Hong sabia que os mortos não podem ser ressuscitados, então ela levantou a pá e disse em lágrimas. Lindy levantou a mão, habitualmente mostrando que ele era inofensivo, e então disse, ouvi as pessoas dizerem hoje que há muito minério no subsolo, e podemos cavar lá. Depois de ouvir isso, o rosto de Hong mudou um pouco. Seu desempenho não foi a mudança que uma criança de 9 anos na cidade alta poderia mostrar. Ela disse, estamos agora no 6º andar, e de fato haverá mais minério no subsolo. Mas a vovó disse que quanto mais perto você estiver do chão, mais séria será a poluição. Todos os monstros espreitando no subsolo. Mas acho que os gerentes ainda darão comida aos chamados monstros, e eles também darão minério aos gerentes. Lindy tocou seu queixo e insistiu no ouvido de Hong, para que eles possam se comunicar, se você canibalizar as pessoas, o gerente será o primeiro a ser comido. A razão para não comer as pessoas é a bruxa. Hong corrigiu em voz alta, se eles matarem o gerente sagrado, a bruxa da árvore os punirá. Lindy pensou por um tempo, a bruxa da árvore que estava dormindo há muito tempo e não se importava com nada, na verdade estava governando todo o subsolo com majestade silenciosa. Eles estão controlando todos com sua suposta religião. Lindy olhou para os adultos cavando ao redor, e seus olhos caíram em algumas pessoas que estavam sussurrando. Mesmo assim, ainda há um grande número de rebeldes, e a Igreja da Peste provavelmente nasceu disso. Então, se você também acredita na bruxa da árvore, esses monstros não vão te matar. Lindy continuou, ou você não acredita na bruxa da árvore? Você está falando bobagem. Hong rapidamente retrucou. O método agressivo simples de Lindy ainda é muito fácil de lidar com uma criança de 9 anos como Hong. Ele seguiu Onglai por incontáveis túneis, continuando para baixo, as formações rochosas gradualmente amoleceram, e havia perigo de deslizamentos de terra a qualquer hora e em qualquer lugar, mas esses gerentes não se importariam com isso, os membros da Cidade Baixa seriam apenas pecadores. E onde está o pecado? Provavelmente é algo na mitologia, parece que os ancestrais antigamente se associavam a deuses malignos e até comiam o fruto da árvore original da bruxa. Essas declarações são muito frágeis, mas em um lugar como Nujin cheio de milagres de pessoas extraordinárias, essas coisas são muito confiáveis. Lindy sabe melhor do que ninguém qual é a origem dessas pessoas e por que elas se tornaram assim. Já antes de Nujin ser construído, a distribuição de classes já havia aparecido. Afetado pelos Yoshin que chegaram em Aesir do Universo Infinito, o reino dos Elfos foi destruído imediatamente, e o lugar onde Yoshin dormia era extremamente rico em recursos e recursos, tesouro.
Para evitar que Yuxin destruísse seus familiares, Baiyin selou o mundo da alta magia no mundo dos sonhos. A bruxa da vida é fraca, mas ela acha que pode proteger os seres humanos, então ela cria um acampamento humano. Essa foi a aparência original de Nu Jin. Após a queda da bruxa da vida, os seres humanos não têm segurança e precisam de mais recursos, e o subsolo onde os deuses malignos dormem é a base de sua sobrevivência. Para ser franco, os seres humanos são muito fracos. Naquela época, a chamada classe também começou a tomar forma, e os pobres sem direitos e status foram expulsos da superfície e começaram a minerar minerais. A bruxa da vida impediu desesperadamente os humanos de se aproximarem do deus maligno, mas os seres humanos correram em direção ao deus maligno sem hesitação. A mutação veio muito rapidamente, e os pobres mineiros na área urbana inferior começaram a mostrar características animalescas, ou seja, a atual pele azul esverdeada como um crocodilo, tentáculos com mandíbulas que mostram dentes e garras, línguas bifurcadas e membros fortes. No entanto, as vozes da oposição foram suprimidas, e as pessoas na Cidade Alta simplesmente traçaram uma linha clara da raça mutante na Cidade Baixa. Eles não eram considerados seres humanos, mas ferramentas como gado e cavalos, em troca de recursos. Os humanos são sempre muito bons nisso. Lin Jie zombou em seu coração, mas quando olhou para baixo e viu as costas de Hong Xiaoxiao, de repente se lembrou de sua repreensão. Lin Jie realmente se tornou muito indiferente. Ele cerrou os punhos e disse a si mesmo para não ser assim. O método de bloquear o acesso à Cidade Baixa pela força na Cidade Alta não funcionou. Esse tipo de vida não pode durar muito, e mentiras se tornaram o melhor método. Sob o nome da bruxa da árvore, a teoria do pecador, da vontade de governar a Cidade Baixa é desenfreada no mundo. Essa também foi a chamada única hora para usar o poder da bruxa da árvore. Usado para suprimir os moradores da Cidade Baixa. Também por causa dessa supressão, o julgamento do pecador original se enraizou completamente nos corações de todos os moradores do centro da cidade e, ao mesmo tempo, castrou seus pensamentos. Lin Jie silenciosamente seguiu Hong até um grande poço com poucas pessoas. Daqui, podemos ir para o 5º andar, o 4º andar, o 3º andar. Hong disse, o som ecoou no poço, e não havia eco da boca do poço, talvez porque fosse muito fundo. Mas no poço, havia um cheiro rançoso exagerado como fio de seda, como a boca de uma besta maligna. Hong olhou para a boca deste enorme poço com uma expressão complicada. Lin Jie sentiu que não conseguiria ver através desta criança se não ativasse sua habilidade onisciente. Quanto mais baixo você for, mais minério você obtém, mas mais séria será a poluição. Hong franziu a testa. Mas, quanto mais perto estou de mim mesmo. Lin Jie pensou silenciosamente em seu coração. Fim do capítulo. Capítulo 449. A boca profunda do poço engoliu completamente a voz de Hong, como um fantasma comendo Raizai, capaz de engolir toda a luz. Existem 7 andares em toda a Cidade Baixa, e quanto mais perto você vai, mais perto você está da fonte de poluição. Esta cabeça de poço é uma das passagens que levam aos andares inferiores. Algumas pessoas desesperadas querem cavar mais minério e ir mais fundo. Histórias de não voltar abundam. Por causa do perigo aqui, há muito poucas pessoas que estão perto dele. Esta é também uma das razões pelas quais Lin Jie não consegue ver através do vermelho. Embora seja impossível obter minério de um grupo de adultos em tenra idade, não é difícil, mas são poucos. Apenas de uma refeição por dia para uma refeição a cada 2 dias. Isso é insuportável, são apenas algumas refeições a menos. No entanto, Hong é um homem completamente gordo. O vento fétido do buraco que leva à parte inferior fez Hong querer vomitar. O buraco negro puro não conseguia ver a profundidade de forma alguma. De longe, parecia uma piscina de água preta de lago, atraindo pessoas para pular e aproveitar a queda eterna. O homenzinho gordo olhou para a boca do poço abissal por um longo tempo, então se virou e saiu correndo.
Lin-Jie franziu a testa, tão brava que queria rir. Hong correu para casa como um cervo, Lin-Jie a seguiu, e ela correu para casa com pressa. Então pescou uma corrente barata debaixo da cama de pedra. O que é isso? Lin-Jie virou a cabeça para olhar o colar. Você nunca viu isso antes na cidade alta? Hong perguntou inesperadamente. Lin-Jie balançou a cabeça e deu uma resposta negativa. Então parece que essa coisa é realmente um tesouro. Hong segurou-o cuidadosamente. Embora Lin-Jie nunca tenha visto esse tipo de colar, ele parece muito barato, não importa como você olhe para ele, e há muito pouco poder mágico associado a ele. Pode-se ver que é um item extraordinário produzido em massa. Esse tipo de item é algo que você não encontrará, mesmo se o perder. Hong disse calmamente, a vovó me deu, ela disse que é um tesouro. Então, é aqui que está sua confiança. Lin-Jie hesitou e então disse, sua avó é da Igreja da Peste, certo? A mão de Hong segurando o colar apertou em vão. A Igreja da Peste não tem permissão para existir no subsolo, mas essa proibição é inútil. As autoridades estão cientes da existência da Igreja da Peste, que é um produto da última rebelião na Cidade Baixa. Onde fica a sede da Igreja da Peste? Lin-Jie continuou perguntando. Hong olhou para Lin-Jie, estava com esse estranho por 2 ou 3 dias. Hong instintivamente pensou que Lin-Jie não era uma pessoa má, mas ele era de fato um adulto de verdade. Na impressão dela, todos os adultos, exceto a avó, não são boas pessoas. A avó disse que em Uptown, a idade adulta é depois dos 20 anos, e Hong também deveria. Como somos da classe alta, mais cedo ou mais tarde voltaremos para nossa cidade natal. Essas são as palavras exatas da minha avó. Então a avó sempre teve sua própria atitude e princípios em relação a Hong, isto é, Hong só pode ser uma criança que não brigará ou se tornará má. Hong tomou isso como certo, ela não queria crescer, se tornar adulta, se tornar a Igreja da Peste ou qualquer partido em Uptown. Ela era obviamente apenas uma criança. A avó costuma ir para o 3º andar. Hong disse com um soluço. De qualquer forma, a avó está morta, e não importa se sua identidade for revelada agora. Então você quer ir para o 3º andar também? Bem, a sede da Igreja da Peste fica no 3º andar. A vovó é muito velha. As pessoas da Igreja da Peste deram comida para ela. É que houve algumas situações inevitáveis na Igreja da Peste recentemente. Qual é a situação? Lin-Jie franziu a testa. O Deus em que a Igreja da Peste acreditava de repente falou, e era apenas uma questão de tempo até que ele acordasse. Ele também deu à Igreja da Peste um livro chamado Sonho do Caos. Concordo, então deixei a igreja. Arrém. Lin-Jie tossiu algumas vezes para disfarçar seu constrangimento ao ouvir essa frase. O sonho da Igreja da Peste é deixar a Cidade Baixa e contra-atacar a Cidade Alta. Isso pode ser considerado o sonho da vovó, mas a vovó não quer contra-atacar a Cidade Alta, ela só quer voltar para sua cidade natal. Hong não se importou com o constrangimento de Lin-Jie e continuou a sussurrar. Até as pessoas na Cidade Alta sabem sobre o propósito da Igreja da Peste, mas não podem impedi-la, porque não ousam ir mais fundo. Além do 4º andar, nem mesmo a bruxa da árvore pode alcançá-lo. Hong levantou-se lentamente do chão, segurando o colar na mão e disse com algum medo, porque a parte mais profunda da Cidade Baixa é o lugar onde o Deus dorme. Lin-Jie ficou em silêncio e, depois de um tempo, continuou a perguntar. Falando nisso, a Igreja da Peste é a líder da resistência do povo na Cidade Baixa. Red franziu os lábios, como se tivesse se decidido, balançou a cabeça e disse, eles não são, eles são os lacaios do Deus maligno. Eles acham que a mudança que a névoa cinza nos deu é um presente do Deus maligno. O que eles querem não é retornar para sua cidade natal, mas como se vingar do povo da Cidade Alta. Aos olhos deles, quando o Deus maligno acordar, tudo será destruído, seja a Cidade Baixa ou a Cidade Alta, mas eles não têm medo, e até pensam que a destruição do Deus maligno é um presente. Então eu não quero me tornar uma adulta.
Nem os adultos da cidade baixa nem os adultos da cidade alta são pessoas boas. Hong abaixou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos, e disse, as pessoas da cidade baixa não têm saída. Lin Jie olhou para o topo da cabeça de Hong e disse, então é assim. Aquele deus maligno também teve vários sonhos quando estava dormindo. Esses sonhos grotescos são a fonte da névoa cinza. Quanto mais perto você chegar dele, mais você será assimilado. É a mente ou a aparência. E tudo isso é apenas sua expressão inconsciente. Lin Jie disse, ele nem pretendia machucar ninguém. Quando ele acordar, é a hora em que sua consciência retorna. Então, quando sua consciência retornar à gaiola, eu morrerei. Hong ficou tão assustada que se agachou, segurando os joelhos com as mãos. Lin Jie suspirou e disse, então você acha que eu sou uma pessoa má? Hong não sabia por que Lin Jie fez tal pergunta de repente, ela levantou a cabeça cautelosamente para olhar para o sorriso caloroso de Lin Jie, que a lembrou da lenda sobre o sol que sua avó uma vez lhe contou. Hong fungou e deslizou o nariz, então balançou a cabeça firmemente. Lin Jie não sabia por quê, mas se sentiu aliviada e disse, vamos cavar o minério. Não importa o que aconteça, a vida ainda tem que continuar. Com o sonho de voltar para minha cidade natal um dia, peguei o martelo e comecei a cavar. Segurando o colar verde esmeralda com força, Hong chegou ao poço que levava ao andar inferior novamente e desceu lentamente as escadas com Lin Jie. Quando chegaram ao quinto andar, não conseguiam nem ver as luzes por 2 horas por dia. As pessoas aqui desenvolveram uma capacidade de visão noturna mais forte. As pupilas verticais douradas e as características faciais distorcidas quase fizeram Hong se sentir mal. É lógico que Hong não consegue enxergar nada aqui, mas parece que ela também desenvolveu uma habilidade de visão noturna mais poderosa. Mas infelizmente, não há muitos minerais e o 6º andar da vida vermelha aqui. Lin Jie apontou para a boca do poço, que parecia ser mais escura do que a área ao redor, e disse, vá em frente e dê uma olhada. Hong agarrou firmemente o colar encantado em sua mão e deu um tapinha nele. Lin Jie olhou para o acessório barato comum e estalou os dedos silenciosamente, fazendo-o começar a emitir luz verde esmeralda, quase iluminando os olhos vermelhos. Fim do capítulo. Capítulo 450. O quinto andar da cidade baixa abandonou completamente a luz. Se ainda houver algumas horas de luzes de minério brilhantes no 6º andar do lugar vermelho, o quinto andar perdeu completamente toda a sua luz. Lin Jie podia ver claramente que as pessoas aqui não tinham olhos, em vez de excelente visão noturna. Eles cuspiram sua longa língua como uma cobra e a sugaram rapidamente, sentindo a temperatura e a umidade ao redor. Lin Jie rapidamente deu a Hong uma habilidade de visão noturna mais forte e, ao mesmo tempo, mudou alguns de seus conceitos cognitivos, fazendo-a pensar que não há diferença entre este lugar e o 6º andar. Lin Jie apontou para baixo, sinalizando para continuar descendo. Hong olhou em volta e se sentiu aliviada. Todos disseram que ir para o subsolo seria mais assustador, mas parece estar tudo bem agora. Hong Chong Lin Jie assentiu e, sob a observação dos humanos mutantes no 5º andar, ele foi para o próximo andar. Como guia, Hong assumiu a liderança e caminhou para frente. Ela até sentiu que queria proteger Lin Jie. Lin Jie achou engraçado e a seguiu o tempo todo. Chefe Lin. Hong gritou o nome de Lin Jie em surpresa, os dois já haviam trocado nomes antes, mas Lin Jie casualmente o chamou de Chefe Lin. No subsolo onde Hong existe, não há comércios e lojas, e naturalmente não existe a palavra chefe. Ela realmente pensou que o nome verdadeiro de Lin Jie era Chefe Lin. Lin Jie quase bloqueou todo o seu poder e olhou para toda a cidade baixa como um humano comum, Lin Jie. Ela ouviu muitas surpresas no tom de Hong, então ela desceu as escadas verticais de 90 graus e olhou para Hong em surpresa. Chefe Lin. Não há ninguém aqui, Hong disse animadamente. Na estrada acidentada e no túnel que se estendia em todas as direções, nem mesmo o som da respiração podia ser ouvido.
Talvez a poluição no quarto andar seja o suficiente, então não há muitas pessoas aqui. Hong pode ganhar muito dinheiro aqui, ela pegou sua enxada animadamente. Vamos cavar rápido e trazer o minério para cima. Depois de dizer isso, ela caminhou pelo túnel com pressa. Para ela, essas pedras vermelhas brilhantes eram a fonte de sua vida. Lin Jie a seguiu de perto. Hong gritou alegremente para cavar rápido, enquanto Lin Jie se agachou de lado com as mãos nas mãos. Ela estava cansada no meio da escavação e, como uma garotinha, não era ruim para ela carregar o pedaço inteiro para cima. Afinal, sua missão de um mês são 4 pedaços de minério precioso. Ela não sabia há quanto tempo estava cavando, mas apoiada em uma pá, olhou para Lin Jie sentado ao lado dela com um rosto relaxado e não pôde deixar de perguntar, como é o mundo acima? Lin Jie agachou-se de lado, apoiou o queixo e respondeu, você pode encontrar uma maneira de subir lá um dia e dar uma olhada. Subir, como é possível? Hong sentou-se no minério, abraçou os joelhos, franziu os lábios e disse, cambaleando, não posso subir na minha vida. Ela reclamou e então pegou a pequena enxada enquanto chorava. Lin Jie a ouviu chorar baixinho e ficou de lado com as mãos nas mãos, observando seu pequeno corpo continuar cavando o minério. Um som nítido provou que um pedaço de minério havia caído, e suas lágrimas finalmente voltaram. Mas essa voz é um pouco clara demais, depois que o minério comum é escavado, ele tem que ser trazido de volta e cuidadosamente polido para revelar sua forma antes que possa ser considerado qualificado. Mas esta pedra parece ter sido polida. Lin Jie franziu a testa e ouviu uma voz rouca junto com Hong, como um fantasma. Não pegue meu minério. Hong estava segurando o minério com força, com uma expressão aterrorizada no rosto, e os arredores estavam completamente escuros. Embora Hong fosse dotado de uma poderosa visão noturna, o que ele viu era na verdade incolor e cinza. Por que não há luz alguma aqui? Bang! De repente, a formação rochosa sob seus pés se moveu. Um rosto distorcido ao extremo no centro da cidade foi revelado. Para ser preciso, não era uma única pessoa, mas os rostos de inúmeras pessoas como gêmeos siameses. Hong caiu no chão com as nádegas, só então ela percebeu que o quarto andar não está sem pessoas, mas com pessoas em todos os lugares. É que todos eles são como corpos recombinados que foram derretidos em pasta de carne e resfriados. Eles, ou melhor, eles, já são outro tipo de criatura, uma espécie de fusão. Houve um suspiro de medo na garganta vermelha, e ele não conseguia nem rosnar alto. Lin Jie franziu a testa. Era óbvio que ele era obcecado por mineração. Ele estava tão poluído que se fundiu e, ao mesmo tempo, comia minério para viver. Ele realmente não podia mais ser considerado um humano. Eles agora são como uma camada de esteiras espalhadas por todo o quarto andar, e cada rosto no chão começa a se mover, como se despertado, e a cena de repente se torna muito poluída mentalmente. Hong ficou apavorado e só agora soltou um grito. O monstro estendeu a mão, tentando puxar Hong para dentro deles, para se tornar parte deles. Lin Jie liberou seu poder neste momento, desde que ele entrou na Cidade Baixa, ele se recusou resolutamente a usar seu poder, a fim de manter sua crença em ser um ser humano sob uma força de poluição tão poderosa. Mas neste momento, aquele que havia liberado seu poder ouviu incontáveis gritos tristes da névoa cinza em um instante. Enquanto eles envolviam Lin Jie como neblina, eles continuaram orando pelo retorno de Lin Jie como Filho de Deus. Ele não é apenas Deus, mas também o Filho de Deus, e também um Deus. Ele olhou para a boca do poço sem fim, como um abismo, que era exatamente o oposto de Hong, com a cidade natal de Hong acima, e a cidade natal de Lin Jie abaixo. Hong gritou roucamente, e Lin Jie recuperou sua sanidade com seus gritos, agarrou Hong que tinha começado a derreter na carne, pegou-a e pulou na boca do poço sem fim. A sensação de queda não durou muito. Ao vê-lo pular no fundo do poço, a névoa cinza ao redor gritou, mas Lin Jie ouviu uma voz pedindo ajuda em meio a esses aplausos felizes.
A voz pedindo ajuda era muito familiar. Lin-Jie levantou a mão de repente, agarrou as escadas descendo enquanto caía, e pendurou-se nas escadas com sua coleira vermelha. Ele deu um suspiro de alívio, mas no segundo seguinte, você, Lin-Jie e Hong de repente ouviram alguém falando atrás deles. Eles viraram suas cabeças imediatamente, pensando que veriam algum monstro novamente, mas na verdade eram algumas pessoas da Cidade Baixa que se pareciam com Hong. Você caiu de cima? A pessoa que estava na frente perguntou de repente com uma pá. Ao vê-los, Hong ainda estava entorpecida, obviamente assustada com o monstro acima. Lin-Jie tocou sua cabeça e, no segundo seguinte, sua expressão pareceu voltar à vida. Ele começou a ofegar, mostrando um olhar de medo. Oh, entendo, você deve ter visto os monstros no quarto andar, certo? O homem de capa preta no terceiro andar ponderou. Lin-Jie levantou a mão, jogou o vermelho para fora e pousou no chão do terceiro andar. Lin-Jie olhou para o fundo do poço novamente e pousou rapidamente no chão com um chute. Hong engoliu em seco algumas vezes e assentiu vigorosamente. Sinto muito, eu só quero descer e correr o risco de encontrar algum minério. Hong disse com um soluço. Minério. O homem de capa preta acariciou os longos tentáculos em seu queixo e disse, claro, temos inúmeros minérios aqui, e você pode pegar o que quiser. Os olhos vermelhos e carmesim se iluminaram, como se todas as dificuldades tivessem chegado, e ele se sentou no chão como uma poça de líquido, em êxtase. Chefe Lin, você ouviu que finalmente conseguimos, logo teremos minério. Lin-Jie não se importou com a vermelhidão, mas colocou as mãos no peito. Ele usou sua mente para reescrevê-lo para que todos ao seu redor pensassem que ele é do mesmo tipo. Da perspectiva dos outros, ele também é um cara com tentáculos no queixo e pele como um crocodilo. É tão estranho. Lin-Jie tocou seu queixo e disse duvidosamente, é obviamente mais perto do chão, e o quarto andar já está poluído a esse ponto, mas você ainda é parecido com as pessoas do sexto e sétimo andares. Você é imune à poluição? Lin-Jie perguntou, e o terceiro andar é o local da Igreja da Peste, certo? HMPH. O homem de capa preta abaixou a cabeça, metade do rosto estava coberto pela aba do chapéu, e ele zombou, pessoas ignorantes da classe alta, vocês chamam a névoa cinza de poluição. Sua voz estava cheia de razão, olhando para a terceira camada de névoa cinza que havia se dissipado mais seriamente, ele disse. Isso é um presente dos deuses. Enquanto dizia isso, ele de repente tirou um livro de sua bolsa, no qual estava escrito, Sonho do Caos, e a capa do livro era exatamente a mesma do livro que ele viu na Terra das Trevas. Fim do capítulo.